a realidade é repetir. Repetir a vida que eu tenho. Né? Não com farras, mas com exemplo para os outros e para os meus filhos. Em 1911, Jequitinhonha completa 100 anos. No mesmo ano, nasce ali o menino José Tavares, filho de Dona Flora e José da Silva Tavares. O pai morreu cedo, assassinado 2 anos após seu nascimento. Deixou a esposa Flora e mais uma filha, Petronília. Naquela época, Jequitinhonha era muito mais longe que os 685 quilômetros que a separam da capital mineira. Não tinha quase nada. Era uma vila sem infraestrutura na educação e na saúde. Apenas o rio Jequitinhonha como fonte segura de riqueza. E é até hoje. Com as secas prolongadas, a região de Jequitinhonha era fornecedora de mão de obra barata para cidades maiores, principalmente São Paulo e Belo Horizonte. O menino José Tavares tinha tudo para trilhar esse caminho. Passou sua infância nesta fazenda. Viu o novo casamento de sua mãe e o nascimento de outros 10 irmãos. Aos 12 anos, foi mandado para a cidade. Morou com o compadre Ormínio Cunha. Além de aprender a ler e escrever no Colégio Nuno Melo, aprendeu os ofícios de tipografia, datilografia e de cartório. Foi dentista aqui, muito bom aluno, muito inteligente. Foi aluno de Messa Crisol, minha mãe, e mamãe era muito exigente. Foi uma das professoras dele. Professora dele também foi Messa Esther Alice da Silva e Messa Augusta Guedes. O mundo que José Tavares sonhava não era diferente de outros que partiam para a cidade grande, mas tinha um diferencial: os estudos. Com eles, José Tavares sabia que tinha vantagens. Estudar era a única forma de sobrevivência, de ganhar a vida e manter uma família. Eu gosto muito, tem umas frases dele nos quartos nossos, entendeu? Tem um desses assim: o homem analfabeto é um ser inferior. Ordem, obediência e vontade são fatores decisivos de vitória. Ele botava nos quadros para a gente ler, para poder estudar, né? Sempre calmo, obediente e determinado, Tavares tinha como melhor amigo os livros. Lia dos grandes filósofos da escola alemã a Machado de Assis. Ele gostava muito de leitura, de literatura, etc. Ele tinha um livro assim de manhã, durante o dia e outro para a noite. Ele gostava muito. Uma ocasião ele comprou lá para nós até um livro de boas maneiras, com título em inglês, Don't. Muitos moradores de Jequitinhonha ainda lembram de suas características. Para alguns, a comemoração dos 100 anos causou surpresa. Eu conheci o Dr. Tavares em Belo Horizonte, proprietário do Hotel Glória que tinha ali na boca do viaduto. Depois, eu me mudei para Joaíma, morava em Almenara, me transferi com família para Joaíma e comprei uma casa ao lado do Dr. Tavares, onde é que tinha o consultório dele, ali na praça principal de Joaíma. Era uma pessoa bem conceituada, Dona Lúcia também era uma pessoa muito boa. Minha senhora até comprou uma máquina, Dona Lúcia, daí a caixa da máquina até hoje. Para outros, trouxe boas lembranças. Fui no consultório dele. Não me lembro fazer bem o quê, mas que eu tenho certeza que fui, sim. E ele era renomado na cidade, Dr. Tavares, né? Então todo mundo conhecia ele. Sempre às tardinhas tinha lá o lugar de sentar e ia lá prosar. Toda tardinha. Gente, ó, positivo, muito direito. E Dona Lúcia conheci demais. Fomos à casa de Dona Ione. Sua memória é surpreendente.
Aqui me lembro bem de Távora e Thelma. O doutor Tavares era uma pessoa boa, calma, muito delicado, muito educado. José Tavares aproveitou bem a adolescência. Só foi para o ginásio aos 19 anos e em Ouro Preto. Foi a primeira vez que deixou sua terra natal. Discretamente, já tinha na cabeça sua profissão, a de cirurgião dentista. Seu tio Beija era referência em Jequitinhonha no trato dos dentes, mesmo sem ter o diploma. Tavares queria mas tinha que ir para Belo Horizonte fazer o então curso científico. E foi aqui, no Colégio Arnaldo, que conseguiu seu passaporte para a Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele sabia que na capital mineira estava começando uma vida de empreendimentos, estudos e compromissos mais sérios. Na pensão em que foi morar, que ficava no lugar deste prédio, por exemplo, logo tornou-se proprietário. Ela funcionava aqui, na Avenida João Pinheiro. Sua obstinação com os estudos o fez trabalhar e aprender rápido, recuperando o tempo perdido na juventude. Para ele, trabalhar e estudar era unir o útil ao agradável. Com a pensão, José Tavares trouxe para Belo Horizonte quase todos os seus irmãos. A pensão também era ponto de referência para os amigos e conhecidos do Vale do Jequitinhonha. Os negócios melhoraram. Comprou então o Hotel Glória, na Rua dos Carijós. Funcionava aqui, neste estacionamento. Tudo levava a crer que o ramo de hotelaria ia dar certo para o Dr. Tavares. Não era o que queria. Com o diploma na mão, José Tavares resolve vender o hotel e voltar para sua cidade. Antes, pagou a estadia de todos os irmãos que ainda permaneciam em Belo Horizonte. O Tavares foi um verdadeiro pai, no sentido verdadeiro da palavra. Sempre criou oportunidades através da sua verdadeira obsessão pelo aprendizado. Mas eu tenho muitas lembranças agradáveis dos passeios que nós fazíamos aos domingos, os piqueniques promovidos por ele lá na fazenda da nossa mãe, naturalmente, né? Então essas lembranças são incríveis. Além de clinicar, Tavares tinha em mente agora constituir uma família. Não foi fácil. Quando ele se noivou de Lucinha, ele saiu atrás da noiva lá em Rio do Prado. Ele queria casar. Como não estava difícil, porque ele não era um cara muito bonito, não. Né? Então, ele saiu, foi a Rio do Prado, tinha lá uma moça, inclusive parenta da gente também. Ele foi lá, ela chama Esther, é viva até hoje também. E acho que ela é mais nova do que a Lucinha, pouca coisa também. Mas não deu certo, o casamento lá não deu certo. Na volta, a gente morava na fazenda, aí na estrada, um negócio mais ou menos assim. Ele passou lá e perguntou se Lucinha não queria, já conhecia, não queria casar com ele. Aí entraram em conversa e coisa e combinaram. Ficaram noivos e pouco tempo depois casaram. Na cidade de Jequitinhonha já existia o seu tio Beija como dentista prático. Mas, a pouco mais de 20 quilômetros dali, uma cidade chamada Joaíma o esperava de braços e corações abertos. Ele era dentista lá na minha terra e se conhecia ele há muito tempo, mas correu um boato que ele queria casar comigo. Aí eu, muito curiosa, eu fui ao consultório dele para confirmar mesmo se era verdade. Lá ele falou se podia ir na minha casa, conhecer meus pais. Falei que sim. Chegando lá, tinha visita, mamãe era muito popular, tinha visita, ele não falou nada com minha mãe. No dia seguinte ele voltou, no terceiro dia. Depois, como não conseguiu falar, ele foi à fazenda e chegou lá, falou com meus pais. Aí meu pai só virou e disse, aí não sou eu que decido, quem decide é Lúcia. Você aceita? Eu falei, é claro, eu não vou dizer que não. Aí ele voltou,
Com 6 meses mais ou menos eu estava casada. No dia 5 de abril de 1951, o casamento, às 6 horas da manhã. Queria aproveitar o dia, claro, para viajar em lua de mel. Com seu jeito reservado, sua rigidez e sua determinação, Tavares era cada vez mais querido em Joaíma. Mesmo morando ali, visitava sempre a família em Jequitinhonha. Aqui na casa da Dona Flora, porque a gente não tinha casa que quando vinha da fazenda ficava, era aqui, né? Então a gente se encontrava muito. Quando solteiro, morava nesta casa de Joaíma, no número 245. Casado, foi para uma casa própria neste número, 258. Depois comprou essa outra, no número 146. Dr. Tavares era muito conhecido e muito respeitado. Quem lembra os detalhes de sua vida adulta é o tio Lidinho. Tavares, um bom pai de família, ótimo pai de família, ótimo marido, apesar dos pesares, mas muito bom pai de família. Formou seus filhos todos, veio trabalhar na profissão, morando na casa da minha mãe, ele fez o que pôde com ele, tá meu irmão aqui, que já morava aqui nessa época. Nisso morre meu tio. E meu tio deixou um quinhão, que era ele era solteirão, da parte da minha mãe, dividiu para os 10 filhos de minha mãe. Aí ele deu a guinada para frente. A política foi outra atividade que não deu certo. Enfrentar o coronelismo da época, numa região devastada pela seca e miséria, não era uma tarefa simples, mas Tavares foi para a disputa. Foi um dos homens importantes que Joaíma teve, porque ele, além de excelente profissional, foi um sujeito que deu exemplo de dignidade, de compostura, de comportamento na cidade na época do coronelismo. Tanto que ele concorreu a uma eleição aqui, foi pouco votado, porque naquela época predominava, como diz hoje, o voto de cabresto. Ele, embora tenha casado com uma família de grande conceito, não era família de políticos. Na família da mulher dele não existia a política. Era uma família que vivia muito recatada. Então, daí a votação dele não ser inexpressiva. Ficou em terceiro lugar. Mas era um homem que deu um exemplo, não só como cidadão, como também como profissional. Portanto, eu acho que Joaíma parabeniza o Dr. Tavares ao completar 100 anos, com muitos votos de alegria e de felicidade. Para seu Pedro Lemos, Tavares mantinha a distância das pessoas. Era recatado. Mesmo assim, deixou a imagem de bom chefe de família. Ele era um rapaz muito educado, muito atencioso, bom filho, ele cuidava muito da mãe dele, bom irmão, deu educação para os irmãos, bom pai, pelo que eu estou sabendo, ele tem acho que 10 filhos, todos eles têm um diploma, né? Então, são essas características do Dr. Tavares para mim. Muito meticuloso. José Tavares tinha negócios também em Jequitinhonha. Uma fazenda de coco de babaçu e uma sociedade com português poderiam lhe render uma tranquilidade financeira maior. Não deu certo. Vendida, a sede da fazenda hoje está caindo aos pedaços. As palmeiras praticamente desapareceram. Coco mesmo, só em fotos. Além disto, tinha uma clientela muito boa em Jequitinhonha. Resolveu então mudar-se mais uma vez para esta casa, perto da mãe e dos negócios. Fazendeiro e dentista, conseguiu tempo para dirigir como provedor o Hospital São Miguel de Jequitinhonha. Foi o Dr. Tavares quem iniciou a construção do novo prédio em 1957. Numa das cartas ao então presidente Juscelino Kubitschek, que ele chama de amigo, Tavares pede uma ajuda financeira para a conclusão da obra. A sociedade na Fazenda do Coco não foi duradoura e José Tavares resolveu transferir-se mais uma vez para Belo Horizonte, perto dos estudos e do conhecimento, útil para ele e para os filhos. Sua primeira casa foi na Rua Brumadinho, na Barroca, mas logo ela seria vendida. O dinheiro foi investido, desta vez em caminhões.
A família então passou a morar nesta casa na Rua Japão, enquanto construía outra. A definitiva, na Rua José de Alencar, ia demorar. Tavares sempre trabalhou para vencer suas dificuldades. Estudava, lia novas publicações, acompanhava a modernização. Mesmo assim, seu negócio com caminhões também não deu certo. E como sempre acontecia, depois de um negócio frustrado, uma nova mudança, com a família cada vez mais numerosa. Pela segunda vez em Joaíma, terra natal de sua esposa Lúcia e próximo a Jequitinhonha. E mais, tinha perto quem mais ajudou na criação dos filhos, a cunhada caçula, Gera. Devia ter assim uns 15 anos, eu acompanhei a vida deles do início até o último filho, que foi Télvio, que quando eles foram para Belo Horizonte, levou ele pequenininho, eu ainda fui ficar com ela durante um bom tempo. Aceitavam que eu colocasse de castigo e não me aceitava tudo que eu faria com eles, eles aceitavam. Muitas passagens, né, de dar até faz até um filme, de tão engraçado que tem. Por sinal, eu tinha um namorado, um dia ele falou para mim: Geralda, faz o favor de falar com esse namorado seu que não fume aqui na sala, que eu não suporto. Perfeitamente, senhor doutor Tavares. O retorno a Joaíma foi bem visto pelos moradores da cidade, que sentiam falta de um dentista diplomado. José Tavares clinicou para o Sindicato Rural nesta casa, mas ficou aqui apenas 3 anos. A família cresceu mais ainda, e agora o motivo da volta para Belo Horizonte era garantir estudo para todos os filhos. Dei muita importância no estudo, porque a vida depende justamente de estudos, né, conhecimentos, né? Sem o que a pessoa não desenvolve. Tavares sempre foi determinado em suas ideias. Queria que todos se formassem na universidade. Ele teve 10 filhos. Abriu um consultório na Rua Campos Sales e trabalhou como dentista até os 82 anos de idade. Hoje, ainda guarda com carinho todo o equipamento usado durante anos em seu consultório. Eu sou feliz, graças a Deus. Não tem tempo ruim para mim. Eu sempre estou desse dia, desde o dia que vocês me conheceram, até hoje. Não tenho de reclamar de situação, ou seja, de situação nenhuma. Ou que filho é isso, filho é... Não, minha vida é essa. Eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de fazer coisa gostosa para comer. Na comemoração dos 100 anos, Dr. Tavares revê os amigos de longa data e sente saudades de sua terra natal. A minha terra, mas não saudade para igual a Belo Horizonte, não saudade para morar. É saudade assim, daquela época, né? Eu era pequeno lá, trabalhava lá na fazenda. Mas que saudade nesse ponto eu tenho. Távira, Telma, Telso, Tilma, Tilso, Télvio, Tilza, Tânio, Tieres e Trícia.